sou a Juki e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse episódio a gente vai conversar sobre como corrigir o erro, o tipo de sistema de arquivos RO, CHK-DSK não está disponível para unidades RO. As pessoas, elas geralmente encontram esse erro quando elas tentam diagnosticar ou reparar um disco rígido que está danificado. Se você está passando por esse perrengue com uma situação semelhante, assista esse vídeo até o final. A gente vai discutir algumas das soluções mais eficazes para solucionar esse erro e executar o comando CHK-DSK sem nenhuma interrupção. Mas antes disso, não se esquece de clicar no botão do like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, porque a gente sempre tem várias atualizações chegando, você não vai querer perder. Para a gente entender como consertar esse erro, é interessante a gente também entender o que ele significa. Vamos primeiro entender o erro em si. Em geral, esse erro ocorre quando você está tentando executar o comando CHK-DSK em algum disco rígido que está com o sistema de arquivos RO. Para quem não conhece o CHK-DSK, ele é um utilitário do sistema operacional Windows projetado para ajudar os usuários a corrigir diferentes erros relacionados justamente ao disco rígido. Por exemplo, se você não consegue acessar o conteúdo do seu disco rígido, você pode utilizar esse comando para diagnosticar a integridade da unidade e aí corrigir qualquer problema relacionado ao software. No entanto, quando você tentar executar esse comando com o disco rígido RO, você pode ver essa mensagem de erro dizendo que não é possível executar esse comando em unidades RO. Isso geralmente acontece porque o sistema operacional Windows ele não consegue reconhecer justamente o sistema de arquivos RO. Tá, mas o que tornou o sistema de arquivos do seu disco rígido em RO? Porque afinal não era esse o formato original. Bom, para falar a verdade, existem diversos fatores que podem levar a situações como essa. No entanto, a gente vai colocar aqui dois motivos como os mais comuns para os discos rígidos se tornarem RO. Vamos lá. Pode ser que o sistema de arquivos no seu disco rígido está ausente ou danificado. E também pode acontecer que você não especificou nenhum formato para o seu sistema de arquivos, ou seja, ele fica RAW. Até aí, ao menos você não perdeu nenhuma informação. Agora que você sabe o que causa esse erro no CHK-DSK não disponível para unidades RAW, vamos começar com as soluções para corrigir. O primeiro método para solucionar o erro é utilizar uma ferramenta de verificação de erros do sistema operacional Windows e a gente vai ver agora como que isso funciona. Dessa forma, você pode formatar facilmente o seu disco rígido e recuperar seu acesso sem nenhuma complicação. No entanto, é importante você perceber que quando você utiliza a ferramenta verificação de erro, você vai perder todos os dados contidos no disco rígido. Portanto, só utilize esse método se o seu disco rígido não tiver nenhum arquivo valioso. Vamos dar uma olhada como que você faz justamente esses processos. Vá até este computador e clique com o botão direito do mouse no disco rígido que você precisa consertar. Clique em Propriedades e mude para Guia Ferramentas. Toque no botão Verificar e você vai ter uma mensagem, um pop-up na tela te mostrando o formato que você gostaria. Clique em Sim e deixe o sistema formatar automaticamente o disco rígido. Assim que esse processo de formatação for concluído, você pode acessar o seu disco rígido. Além disso, quando se trata de consertar um disco rígido RO, muitas pessoas elas acabam recomendando utilizar o comando converter no prompt de comando. Esse comando foi desenvolvido para ajudar os usuários a converter o formato de arquivo de um disco rígido em diferentes formatos, então não é especificamente para RAW, como então o NTFS ou o FAT32. A melhor parte desse método é que ele não formata o disco, ele converte, então você não perde os dados. No entanto, não existe nenhuma garantia de que esse comando vai funcionar 100%. Pode ou não funcionar, mas o importante é que vale a pena tentar. Você simplesmente precisa, então, inicie o prompt de comando como admin e digite o seguinte comando nele: convert g:/fs.ntfs.
Nesse caso, o G é especificamente a unidade que você vai fazer essa ação, esse comando. Então você precisa verificar qual é a unidade no seu computador, na sua casa especificamente, para que você execute esse comando na unidade correta. Caso você execute na unidade incorreta, você corre o risco de perder os dados. Então, muita atenção nessa parte. Agora, esse comando vai ou não funcionar? Se ele funcionar, parabéns, siga com a sua vida feliz e até o próximo vídeo. Se não funcionar, ele vai exibir essa mensagem na sua tela. Bom, uma vez que converter não funcionou, a única solução possível seria formatar o disco rígido e alterar manualmente o formato dele para NTFS ou FAT32. No entanto, antes de converter o RAW para NTFS ou FAT32, formatando então o disco rígido, seria uma boa estratégia você primeiro recuperar os seus arquivos do seu disco rígido para que então você possa formatar e fazer a cópia dos seus arquivos valiosos retornando ao disco. Para fazer isso, você pode utilizar uma ferramenta profissional de recuperação de dados, como o Recoverit Data Recovery. Ele é uma ferramenta de recuperação de dados que foi projetada para recuperar arquivos de diferentes tipos de formatos e também de unidades que podem ou não estar danificadas. Mesmo se seu disco rígido estiver inacessível, você pode sim utilizar o Recoverit para recuperar todos os seus dados e então armazená-los em um local seguro. Então vamos verificar como que a gente faz a recuperação dos arquivos de um disco rígido que está em formato RAW e então alterá-lo para NTFS ou FAT32. Em primeiro lugar, instale o Wondershare Recoverit no seu computador e execute o software para iniciar o processo de recuperação de dados. Agora selecione o disco rígido que você deseja recuperar os arquivos e clique em avançar. O Recoverit iniciará a varredura de todo o seu disco rígido, o que foi selecionado, e vai buscar todos os arquivos possíveis. Esse processo geralmente leva alguns minutos e depende do tamanho do seu disco rígido e da quantidade de arquivos que estava contida nele. Após a conclusão do processo de varredura, selecione então os arquivos que você deseja recuperar e clique em recuperar. Você também pode tocar no botão visualizar para verificar quais são os arquivos, principalmente as imagens, e aí você já tem uma noção de quais arquivos ele conseguiu ler. Depois que você conseguiu fazer a recuperação de todos os seus dados, agora a gente precisa converter o seu disco rígido para algum formato que o sistema operacional Windows possa reconhecer e então você encha novamente o seu disco de vários outros arquivos. Abra a ferramenta Gerenciamento de Disco e clique com o botão direito na partição RAW. Clique em Formatar e use o menu Suspenso para selecionar um formato de arquivo. Por fim, clique em OK para iniciar a formatação e aguarde alguns minutos. Assim que a formatação for concluída, você poderá ter acesso novamente ao seu disco rígido e executar o comando chkdsk sem encontrar nenhum erro inesperado. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje sobre como consertar o sistema de arquivos que está em RAW. chkdsk não está disponível para unidades RAW. Se você também encontrou esse erro, não entre em pânico. Basta utilizar os métodos que a gente discutiu nesse vídeo. E aí você vai conseguir consertar o seu disco rígido RAW facilmente. Se você achou esse vídeo útil, não se esquece de deixar o seu like e comentar aqui embaixo também. E se você gostou e quer ver mais desse tipo de conteúdo, clica também no botão de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.